paz, querido, vocês estão bem? Vocês estão bem? Sabe, estamos falando de fé. É que o estilo de vida nosso, estilo de vida do crente, daquele que nasceu de novo. Então, sabe, eu fico à vontade em falar de fé, porque o nosso ministério, sabe, é um dos temas que mais é falado sobre fé. E não me importa que tenha uma, duas pessoas, sabe, importante é você saber que eu estou falando com pessoas que são geradas pelo Espírito, pela fé. E eu estou falando com pessoas que foram feitas à imagem e à semelhança de Deus. Então, é pela fé que a palavra ela fala que uma alma é mais importante do que o mundo inteiro. Então, eu aprendi que eu tenho que pregar para uma pessoa como se fosse para 1000, porque uma pessoa para Deus tem muito valor. Então, sabe, estamos falando de fé e nós vamos sacudir esta poeira e vamos viver a nossa realidade. A nossa realidade é fé, amado. A nossa realidade é andar sem ver aquilo que está na nossa esquina, aquilo que está debaixo dos nossos pés, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela nossa fé. Então, a nossa realidade não é fazer, sabe, os cálculos, apesar que é certo você fazer os seus cálculos, mas o mais importante é você confiar em Deus, certo? Então, nós vamos lá, por gentileza, em Romanos 3, a partir do 21. Romanos 3, a partir do 21, está escrito assim, do 21 ao 24, tá? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós não fizemos nada, amado. Isso é presente de Deus. Hebreus 11, 6, ele fala que Deus, nós só podemos agradar a Deus só por fé. Por quê? Porque aquele que se apresenta diante de Deus crendo, não é com a nossa mente, é crendo com o nosso coração, com a mente do nosso Espírito, crendo que Ele existe, por mais que os seus olhos físicos não podem ver Deus, porque você é uma pessoa espiritual. Você foi trazido do reino do império das trevas, aquele que só poderia ver ou se manifestar através do toque, através da sua visão. Agora você foi trazido para um reino espiritual que você não vê mais com os seus olhos físicos. Você vê com os seus olhos espirituais, que são os seus olhos do Espírito. Nós estamos numa outra realidade. Nós não vivemos mais por aquilo que vemos ou por aquilo que tocamos, mas nós vivemos pela fé. Pela fé em que, amados? Pela fé no Filho de Deus, aquele que gerou em você oportunidade de você estar aqui hoje, porque Ele comprou a nossa causa. Ele morreu por nós. E como que você vai entender o que Jesus fez há tantos anos atrás, se não for pela fé? Você não viu isso, mas você sabe que pela fé aconteceu. Fé em quê? Fé na palavra de Deus, porque é através da sua palavra que é formada todas as coisas, inclusive a fé do tipo de Deus. Certo? Certo, amado? Vamos vibrar.
Nós não precisamos de muitos. Veja que Deus ele só precisa de uma pessoa convicta. Uma pessoa que esteja convicta. Ele não precisa de multidão. Deus, ele quando quis resolver a causa do pecado humano, ele não precisou de legiões de anjos. Ele só precisou de um só. Aleluia. Por gentileza, Romanos 10, 17, para que possamos entender como que a fé vem, como que eu vou conhecer, como que eu vou... e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. A fé vem pela pregação, mas está falando que é pela pregação da palavra de Deus. Eu não posso gerar fé em você através das minhas experiências. A fé que será acrescentada dentro do seu coração é através da ministração da palavra de Deus. Amém? Vocês entenderam isso? O que podemos observar, por gentileza, em Gênesis 1:1. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, o 2. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali nesse comecinho, Deus já estava apontando para nós como seria o nosso estilo de vida, como seria a nossa maneira de gerar coisas, a nossa maneira de enfrentar as coisas que vêm para te roubar, as situações difíceis. Deus lá já estava falando e nos ensinando assim: faça assim, não fique desesperado. Não fique desanimado, não, mas fale a palavra e crendo que aquilo que você falou vai acontecer. É por isso que não pode haver dúvida no seu coração, porque a dúvida rouba. Outra coisa também que não pode haver no seu coração, porque Gálatas 5:6 fala que a fé opera pelo amor. O que não pode haver no seu coração também? Falta de perdão. Falta de perdão não vai permitir que a fé do tipo de Deus opere na sua vida. Você pode falar, você vai ficar com a sua garganta seca, mas não vai acontecer nada, porque você está com falta de perdão com o seu próximo. E se você não perdoar aquela pessoa, o seu pai também que está nos céus não vai te perdoar. O que é isso? A falta de perdão é entulho. Entulho no caminho para que as suas bênçãos não possam chegar até você. É como se fosse uma pedra grande. Se lembra daquela pedra que estava Lázaro dentro daquela cova, e na frente eles puseram uma pedra. Veja, Jesus disse: Lázaro, saia para fora, mas se alguém não tirasse a pedra, ele não sairia. É como você, se não perdoar, as bênçãos de Deus que estão retidas nas regiões celestiais não chegarão até mim e até você. É necessário fazer isso, amado, porque nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio amor de Deus em manifestação. Vocês entendem isso? Aleluia. Por gentileza, livro de Hebreus 11, a partir do 1. Ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fatos que se não veem, fatos que se não veem, fatos que se não veem. Mas está falando que você tem que ter convicção e a certeza. Deus, ele não trabalha com dúvida, Deus só trabalha com certeza. Deus, ele só trabalha com convicções formadas, firmadas, não naquilo que você está vendo, mas firmada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa base, porque fala que Jesus Cristo, que é a própria palavra em manifestação, é o autor e o consumador da nossa fé. Vocês entendem isso? Então, quando nós falamos de fé, nós temos que lembrar nossa mente que nós estamos vivendo em um outro tempo, em um outro patamar. Nós estamos em uma outra situação, e isso a nossa mente tem que ser sempre lembrada. E se Deus te falou algo para a sua vida, para a sua família, acredite, porque vai acontecer. A sua mente vai tentar gerar dúvida no seu coração, mas você pode duvidar na sua mente, mas no seu coração não. O seu coração não pode duvidar, porque a palavra fala não duvidar no seu coração. E quando você pega essa palavra com fé, acreditando que vai acontecer exatamente como Deus está falando, não tem como, amado. Vai acontecer exatamente dessa maneira. Por gentileza, um pouco mais. Vamos andar mais. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Veja só, os antigos, que eles viviam por aquilo que eles viam e por aqueles que eles tocavam, sem ter o Espírito Santo dentro, sem ser guiado por dentro pelas instruções do Espírito Santo, já obtiveram bons resultados. E agora nós, nascidos de novo, sacerdote real, herdeiros da promessa. O que estamos fazendo com a nossa boca, o que estamos fazendo com a nossa realidade. Nós somos a nova realidade dessa nova criação, que é o justo viverá pela sua fé. É pela minha fé, eu não vou viver pela fé da minha esposa, mas é pela minha fé gerada através da ministração da palavra. E como é que essa fé é desenvolvida? É no meditar, é no ouvir e considerar aquilo que está sendo falado. E a terceira coisa é agarrar essa palavra e colocar no seu coração para que você não peque. Davi diz: eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você sabe que você guarda essa palavra no seu coração pela fé, quando vier uma enfermidade no seu corpo, que tem muitas vezes que é nós que procuramos, porque Deus não coloca enfermidade, porque Deus é bom. Afinal de contas, Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidade. Mas se porventura vier, não questione, porque não foi Deus. O que vai sair da boca do justo? Vai sair questionamento ou vai sair palavra de fé? Porque em Provérbio 18, 21 fala que morte e vida estão no poder da língua. E é através da nossa boca que
nós vamos gerar nova história. Nós vamos acrescentar no nosso futuro aquilo que está faltando no nosso presente. Me entenderam bem? E se você chegou aqui nessa noite desanimado, ei, você veio a um local certo, porque estamos falando de fé, de coisas impossíveis de acontecer, de ver, de serem vistas com os seus olhos naturais, mas pela fé você tem que acreditar que Deus ordenou um anjo para te guardar. Mas você só vai entender isso pela fé. Certo, amado? E veja que Hebreus, no 11 e no 6, ele fala que só podemos agradar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, ou seja, é necessário, é uma opção, você queira ou não queira. É você que vai decidir. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torne galardoador, presenteador daquele que está buscando. É uma decisão nossa. A fé já foi dada, uma porção de fé que está lá em Romanos 12, diz que ele distribuiu uma função, uma porção de fé para todo aquele que crê nele. A nossa função é pegar essa fé e desenvolver, fazer com que ela cresça. Mas essa fé não vai crescer se não for através da palavra de Deus. Você tem que ver e tem que valorizar, você tem que buscar aquilo que de fato tem valor. Nós buscamos tantas coisas, amado, nós buscamos presente no shopping, viagem, nós buscamos comida no supermercado. E, sinceramente, esquecemos de buscar aquilo que tem mais valor, aquilo que não perece, aquilo que fala que tudo que os seus olhos veem vai passar, mas essa palavra que você está ouvindo não vai passar, porque é através dessa palavra que você está ouvindo, essa palavra entulho está saindo de dentro de mim e de dentro de você, coisas estão sendo quebradas de dentro de mim e de dentro de você, através dessa palavra que vai passar, que não passará. Muitos já fizeram com que essa palavra não fosse pregada. Mas essa palavra está aí. Estamos de pé. Estamos pregando, estamos falando, estamos impondo as mãos e os enfermos estão sendo sarados, porque essa palavra, ela não se submete às situações, mas as situações têm que se submeter a essa palavra através da fé. Eu te digo, você não se submeta a coisa que você não deve se submeter, mas eu te aconselho, se submeta à palavra. Fala que nós temos que nos submeter a Deus e temos que resistir ao diabo através daquelas influências que vêm na nossa mente. Aquela palavrinha, fique em casa. Fique em casa, vai ficando em casa. Daqui a pouco você está depressiva. Fique em casa. O reino de Deus, amado, não é construído com solitários. Jesus Cristo veio com
com uma função de não ficar só, de não ser somente ele, filhos, mas através dele gerar outros filhos para o Pai. E buscar, sabe, aqueles que estavam perdidos. Ele não veio com um propósito de colocar dentro de você o fruto de solidão, o fruto de depressão. Jesus veio com uma função de te puxar para cima e de lembrar para a sua mente que a sua realidade não é essa aqui. A sua realidade você tem que entender, amados. Eu sempre bato nessa tecla. Você pode pensar que tem moto, você pode pensar que tem carro, você pode pensar que tem casas, você pode pensar que tem apartamento. Mas se você for ver, a sua realidade não é nada seu, não é nada meu. Nós estamos somente cuidando. Dentro do caixão não caberá moto, não caberá carro, não caberá nem os nossos carnês de pagamento, não caberá. Então, para que brigar? Para que você ficar ansioso por coisas que você não pode resolver? Ei, a fé não age dessa maneira. A fé sabe que tem uma situação para ser vencida, mas ela parte para cima. Então, parta para cima através da palavra de Deus e coloque dentro do seu coração esse escudo da fé. Você não precisa saber o que está te esperando na próxima esquina, não. Tu não precisa saber. Que quando você acredita na palavra de Deus pela fé, a palavra ela vai abrindo o caminho, porque a palavra diz que é lâmpada e é luz. Ou seja, você não pode ficar desapercebido e nem com medo daquilo que vai acontecer quando você sabe que você tem um Espírito Santo dentro, o Espírito da fé que já venceu o mundo. A fé que vence o mundo está dentro de você. A fé que vence todas as coisas está dentro de mim e dentro de você. Eu te pergunto, você já passou por situações no passado, não já? Eu já passei por várias. E a mesma fé que me livrou lá no passado é a mesma fé que está me livrando no presente e me livrará no futuro, porque a fé não envelhece, a fé não fica de cabelos brancos, a fé não sofre de cãibras e nem de osteoporose. Ei! A fé do tipo de Deus é íntegra, é ligeira, é veloz, é certeira. Aleluia! Deus é maravilhoso. Marcos 11, do 24 ao 26, por gentileza. Marcos 11. Está escrito assim: o 22 está escrito assim: ao que Jesus lhes disse:
tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, a esta situação, a este problema, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Crede que recebeste. Olha, veja que não é crendo que receberá, é creste. Porque fala que quando você se coloca diante da presença de Deus, crendo que Ele existe, somente isso já faz com que Ele se apresente diante de você com presentes. E qual o presente que você veio receber nesta noite aqui? Você pode ter vindo receber um presente físico, mas as coisas de Deus primeiro se manifestam espiritualmente. Você vai receber instruções certas, você está ouvindo instruções da palavra, que situações estão vindo para te confundir, e a palavra está sendo falada em fé, e está te falando que você está em um outro padrão de vida mais elevado. Você não está vendo mais com os seus olhos naturais, mas a Bíblia fala lá em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele já te colocou assentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo. Então você tem que lembrar a sua mente que essa situação que ela está vendo de baixo para cima, você em Deus está vendo de cima para baixo. E as situações de cima para baixo, ela se torna pequena. A nossa carne, a tendência é viver como uma galinha, né? E no galinheiro só rodando, ei. Mas a palavra fala que Deus te chamou como águia. A águia vê a sua presa de cima. Mas como que você vai entender isso se não for através da fé? Amado, sabe, essa coisa que quer te pegar, faça com que através da fé ela se torne tapete para que você possa dançar. A dança se faz hoje sem você ver, o cântico tem que ser gerado hoje mesmo sem sair a voz da sua boca. Se atreva. Deus está esperando de mim e de você uma reação. Os inconformados com essa situação. O basta ele já deu. Só que tem muitas vezes que a nossa mente está tão cansada que não consegue captar aquilo que já foi concedido. Em 2 Coríntios 5:7, por gentileza, é básico, são coisas básicas. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, é coisa básica, amado, é a nossa base.
E se você não entender isso, é a nossa base. Não é mais através do palavrão, de discussão. Não, não é mais assim. Isso era a atitude do homem carnal. Mas agora você foi trazido para uma outra realidade. Uma realidade que vai orar pelos seus inimigos. Olha que bênção. E Pedro, quantas vezes que eu tenho que perdoar se alguém me machucar? O Senhor Jesus. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Faz a conta aí. 70 vezes 7 por dia. E você já fez isso? Alguém já te magoou e você já perdoou 70 vezes 7 por dia, 490 vezes? Amada, a fé, sabe, ela te coloca em uma posição que você não tem saída. Ou você foge, ou você vai. Aquele povo em frente ao mar, Faraó, como foi dito, está atrás. Não tem opção. Se você volta, você morre. E se os olhos naturais, ou você morre pelo Faraó, ou você morre pelas águas. E eu te digo, é melhor pelas águas do que com uma flecha atrás das suas costas. Mas quando eles estavam confiantes na palavra de Deus, isso é fé. Os muros de Jericó foram derrubados pela fé. Agora eu te digo uma coisa que eu vou deixar vocês chocados. E vocês vão dizer: esse pregador é louco. Você está respirando pela fé. O justo vive pela fé. Você sabe por que eu estou te falando assim? Esse fôlego de vida que você tem, você não vê e não é teu. E mesmo eu já vi o meu cunhado que faleceu nos hospitais, ele tentando segurar o fôlego dele e não conseguiu. Entende isso? Eu já vi várias vezes, não. Os hospitais que eu fazia, sabe, as orações lá, eu vi várias vezes. O povo, segura, liga, me segura, e não consegue, porque tu não consegue ver. Ou porque não é seu, amados. Então valorize esse tempo que você está livre. Você pode andar, você pode se mover, você pode respirar sem um aparelho, você é livre. Então, se você sabe estar livre, você tem que construir opções para o seu futuro pela fé, gerando, falando a palavra, edificando o seu futuro, a sua casa, a sua vida, através da palavra de fé. Amados, Hebreus 11:3 fala que entendemos que pela fé tudo foi formado através da palavra de Deus. O que você quer formar? O que falta na sua vida? O que falta na sua casa? Deus está te colocando nas suas mãos um arsenal.
de palavra, um arsenal, tudo que você necessitar para a sua vida tem na palavra de Deus, que só vai funcionar pela fé. Não adianta, só vai funcionar pela fé. É como se, olha, essa palavra está aqui, mas eu sempre falo, o lugar dessa palavra é na sua boca e no seu coração. Mas como que eu vou entender isso? Então, é necessário que nós dediquemos a nossa vida mais a quem de fato tem valor, a quem nos sustenta e muitas vezes nós nem valorizamos. Quantos livramentos Deus já tem nos dado? Mas eu te digo uma coisa, está difícil, a coisa está. Agora, se a palavra, sabe, está aqui, se o Espírito Santo está aqui, a coisa está assim, imagina quando o Espírito Santo não estiver nesta terra. Enquanto você estiver fôlego de vida, amado, aproveite essa oportunidade, amado, porque não será sempre assim. Não será sempre. E muitas vezes a gente se preocupa, adoece, não conseguimos dormir. Ei, só que hoje aqui você vai comprar pela fé o seu remédio. Eu te pergunto, ansiedade já pagou as suas contas? A sua já? Não, né? A sua? Sua. Então, porque nós ainda permitimos essa incircuncisa fazer parte da nossa vida. Amado, tem muitas vezes que temos que falar como Davi falou. Quem é você, incircunciso, incircuncisa? Você tem que saber, e para falar dessa maneira, você tem que confiar em quem você confia. Você confia nas situações ou você confia em Deus? Você faz parte daqueles que creem sem ver ou daqueles que é Tomé que precisa tocar? E se você for desse time e que precisa tocar, eu te falo, você tem que nascer de novo. João 3. Tem que nascer de novo, tem que experimentar o nascimento por dentro. Você tem que receber o poder para se tornar, ser filho de Deus. Agora, por gentileza, Hebreus 11, 27. 11, 27, para que eu... Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha, veja bem, a fé do tipo de Deus faz você ver aquilo que te espera no futuro.
permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, você está imaginando algo, gerando coisa pela fé. Será dessa forma, Pai, será dessa forma. Eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas eu me tornei um homem espiritual e eu posso ver além da minha visão natural. Será da forma que o Senhor falou, será dessa maneira, a minha família será assim e assim, eu me casarei com uma pessoa assim e assim, os meus filhos serão assim e assim, se chamarão fulana, fulano. É assim, amado, veja pela fé, veja pela fé Deus agindo nessa situação. Não é proibido de ver, veja. Sem precisar, só para quebrar, sem precisar ver com os seus olhos naturais. Você diz, ia pegar ele, né? Não, não pega não. Deus é maravilhoso. Em Gálatas 5, 6, por gentileza, Gálatas 5, 6, que vai falar da fé que opera pelo amor. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. É por isso que eu te falei. A dúvida é, empecilho é, mas a falta de perdão também é. Amado, se você não perdoar, aqui nessa terra é um campo de treinamento. E para você voltar para sua casa livre, limpo, sem peso, sem mágoa, é um campo de treinamento para que você possa voltar para sua casa e viver a realidade sua em Deus. A fé que opera pelo amor, então perdão, então perdoa, seja longânimo. É que aprenda a conviver com pessoas diferentes e com situações diferentes, com opiniões diferentes. Firmado nessa base, que é o amor de Deus. Agora, se estamos aqui nesse campo de treinamento, eu não consigo nem viver bem com os meus filhos, Jesus do céu. Aqui, sabe, é um tempo que estamos vivendo para um tempo de ajustes. O parafuso tem que ser apertado até o final, não é mesmo? Que a Bíblia fala, só chegarão lá aquele que perseverar até o fim. Ou seja, o parafuso tem que ser bem apertado para não... E tu não chegar lá com um só pneu, ou com uma perna só, ou chegar capenga. Não, tu vai chegar inteiro. Inteiro e vai falar assim, até aqui me ajudou o Senhor. Eu passei por alguns perrengues, mas eu creio que aquilo que Deus falou é fiel e eu permaneci firme. Aleluia. Deus é maravilhoso. E estou terminando. Por gentileza, em 1 Coríntios 13, 7, ainda batendo nisso aqui. 1 Coríntios, tudo sofre. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Até que ponto que você está suportando?
O parafuso está, olha, é sinal que ainda tem a chave de fenda está na mão do Espírito Santo. A chave de fenda, tá? E se você não está suportando ainda, é sinal que falta arrochar ainda, apertar mais. Tudo suporta. E tudo crê. E tudo espera que aquilo que Deus falou a respeito de você mesmo e a respeito dos seus vai acontecer. Afinal de contas, você não é Abraão que teve um filho com 100 anos. Não precisará mais disso porque não dará mais tempo. Jesus está voltando. O que tiver que fazer, assim que Jesus falou com os seus traidores, o que tiver que fazer, faça agora. E eu falo para vocês, o que vocês tiver que fazer, façam agora, se movam agora, abram a sua boca agora, gere em Deus agora, dance essa música agora, porque amanhã você não sabe se você vai dançar, se você vai se acordar. A fé do tipo de Deus é para hoje, para que você possa viver intensamente, porque se você não chegar lá, a sua história, o seu legado será lembrado por outros e por outras. Então, o homem e a mulher da fé não deixa para fazer amanhã o que tem que se fazer hoje. Perdoe hoje. Saia com os seus filhos para caminhar na praia hoje. Faça piquenique hoje. Faça coisas básicas, simples hoje. E não precisa gastar muito, amado. Saia, respire, sabe, o ar. Conte as estrelas. Conte, se puder, mais a areia do mar, se puder, conte, faça alguma coisa, mas faça. Pela fé. Aleluia. Deus é maravilhoso. A fé, amados, é um exercício. A fé é um exercício. Você quer o seu corpo magrinho, eu não posso fazer porque se eu afinar mais, eu vou vestir roupa de bebê, né? A fé, mas eu faço exercícios de caminhada. A fé é um exercício, ela tem que ser exercitada. Fale hoje, se não acontecer, continue falando, e uma hora a muralha vai cair. E não aconteceu hoje? Não faz mal, você não é daqueles que desistem. O homem e a mulher da fé não desiste. Ela continua falando até que aconteça. Até que Isaac nasça. É promessa, amado, de Deus, vai acontecer. Ele vai nascer, vai acontecer exatamente da forma que Deus falou. Isso só podemos entender pela fé. É por isso que temos que colocar a nossa fé em ação. Quando nós oramos, nós temos que regar a nossa fé com ações de graça. E o que é isso? Ações de graça é você crendo que você já recebeu. Você dançar quando não há música. Você entrar pela porta quando aquela porta no natural está fechada. Isso é fé.
Mas se eu não coloco a minha fé em ação, porque a fé é um exercício, é dia após dia. A fé vem pelo ouvir. Eu venho no culto uma vez por semana e a oportunidade que eu tenho de ouvir no meu celular, eu fico vendo o jogo, outras cositas mais. Não é mesmo? Como que fé vai ser gerada? A nossa fé, sabe, ela tem que ser forte o suficiente para que possamos ser exemplo, primeiramente para nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele falou com Timóteo: a fé que tendes, tende para ti mesmo. Ou seja, cuide da sua casa primeiro, da sua casa espiritual. E você está tendo, e eu estamos tendo a oportunidade e de apontar o nosso dedo não para lá, mas apontar o nosso dedo para cá. Eu preciso fazer alguma coisa. Amém, amados? Vocês foram abençoados?